Olá, tudo bem? Meu nome é Mariela Pacheco, eu sou fonoaudióloga e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a relação entre a fonoaudiologia e o tabagismo. Eu sou formada pela PUC Goiás desde 2007, sou especialista em motricidade orofacial, em disfagia, em fonoaudiologia hospitalar e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que tem muita coisa para a gente poder falar aqui hoje. Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre o que é a fonoaudiologia. A fonoaudiologia está aqui hoje ligada em relação com o tabagismo, para a gente poder entender, né, o que a gente pode fazer, né, nessa atuação do tabagismo. Que a gente trabalha na parte de prevenção, avaliação e terapia, na parte da área de comunicação e da disfagia, da alimentação também. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde recomendam sim a inclusão do fonoaudiólogo no combate ao tabagismo. Então, a relação do nosso trabalho está na orientação e no tratamento, pois são muitos os efeitos do cigarro, né, tanto na via respiratória, nas vias aéreas, quanto na cavidade oral. As funções diretamente afetadas pelo cigarro, dentro da fonoaudiologia, estão a respiração, a fonação, entrando voz e a fala também, a mastigação e também a deglutição. O fonoaudiólogo tem um papel importante na reabilitação vocal e na disfagia, bem como também na reintegração social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas que fumam. A voz, ela é produzida pelo ar que sai dos pulmões. Nós temos uma imagem que a gente vai apresentar agora há pouco, para a gente poder explicar um pouquinho sobre como que é essa produção da voz. A gente respira, os nossos pulmões se enchem de ar, então aqui a gente tem a inspiração, mostrando a nossa glote, que é a prega vocal, aberta para poder ter a passagem do ar. Entrou o ar, nossos pulmões fazem as trocas gasosas necessárias e depois, na hora da expiração, a gente vai falar, nós precisamos então fechar essa glote para poder produzir o som. Quando a gente não vai produzir o som, essa glote fica aberta, porque aí precisa ter a passagem livre do ar entre o meio externo e o meio interno. E a voz, ela diz muito sobre a nossa personalidade, né? Diz sobre o nosso estado de humor, saúde física. Inclusive, é o seguinte, se nós conseguirmos falar com pessoas, ligar para uma pessoa que conhece a gente, ela logo consegue perceber como que está a nossa voz, nosso estado de humor. Então, se a gente liga para nossa mãe, por exemplo, a gente não tá legal e a gente já fala assim, oi, pelo nosso oi, ela, o que foi, minha filha? Logo assim ela já percebe, só pelo tom de nossa voz, né? Então, ela diz muito sobre a gente, né? Então aqui tem mais um slidezinho sobre a formação da voz, como é que está a nossa glote fechada, ela aberta. Então a passagem, a gente o ar entra pela narina ou pela boca durante a produção da voz, durante a fala. E quando vai sair, como ela está fechada, ela fica fechadinha, a gente consegue ter a vibração da mucosa que reveste a musculatura da prega vocal. Daí assim a gente consegue produzir a voz. Então, uma explicaçãozinha rápida para a gente poder entender, olha, aqui tem um corte lateral da face, né? Então é como se a gente tivesse aqui o nariz, o lábio, a língua. Então quando a gente respira, aqui é a cavidade nasal, e aí o ar passa por aqui, ó, por essa partezinha aqui, que é justamente a nossa laringe, essa região palpável. Se vocês colocarem a mão assim no pescoço, vocês conseguem palpar e sentir. Então, se eu aperto, eu não consigo falar. Por quê? Porque minha prega vocal está exatamente aqui. Se eu faço essa pressão, a minha voz modifica automaticamente. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os tumores, né, problemas que podem gerar depois na laringe. E aí temos até cirurgias que a gente precisa fazer a retirada completa dessa região. Daí a gente pode pensar, né, a quantidade de consequências que a gente vai ter com a retirada dessa região
tão importante na hora da gente respirar, na hora da gente falar. E, inclusive, eu deixei esse slide aqui mostrando uma deglutição, aqui é um momento de deglutição, para mostrar o quanto que ela é importante também na hora da deglutição. Porque quando eu vou engolir, essa região, ela levanta e anterioriza para liberar a passagem aqui atrás para o nosso pro alimento, ou saliva, ou líquido, passar diretamente para o nosso esôfago e ir para o estômago. Então, ela tem uma relação direta, inclusive na proteção das vias aéreas inferiores. Então, a gente pode dizer que a gente perdendo essa região aqui, a gente vai sim ter um processo de dificuldade de deglutir, uma disfagia. Por isso, por essas e outras, a gente precisa cuidar da nossa voz com muito carinho. Então, eu vou citar aqui alguns efeitos na cavidade oral, né, do cigarro, mas assim, essa aula vai ser dada muito bem pela nossa dentista. Então, assim, eu vou pincelar algumas coisinhas porque tem a ver com a minha área, né? Então, a gente vai ter ressecamento da mucosa intraoral, a gente vai ter mau hálito, gengivites, escurecimento dos nossos dentes, alteração do nosso paladar, do nosso olfato. Por que isso acontece, Mariela? Bem, a gente tem inúmeros receptores dentro da nossa boca. Esses receptores, eles captam pressão, temperatura, sabor dos nossos alimentos. E com os efeitos de todas essas substâncias do cigarro, e inclusive a temperatura dele, né, diretamente na boca, essa fumaça vai causando uma lesão desses receptores nervosos. E aí esses receptores não conseguem passar informação fidedigna de dentro da nossa boca lá para o nosso cérebro. Inclusive, faltando essas informações, a gente muitas vezes pode ter engasgos esporádicos. Falar, não tô lá tranquilo e de repente eu vou lá e engasgo. Falar engasgo com saliva. Por quê? Porque justamente a falta dessa informação desses receptores lá no nosso cérebro vão causar esse tipo de disfagia aí. Assimetria facial, às vezes a pessoa tem o hábito de fazer o quê? Coloca o cigarro aqui, né, e fica. O que acontece? A boca fica entortada para um lado, né, e aí a gente tem um esforço da musculatura de um lado em detrimento ao outro que fica mais alongado. Então a gente vai perceber assimetrias faciais, tanto do lábio quanto mandibular. DTM, o que significa DTM? Da articulação temporomandibular. É uma disfunção temporomandibular. O que é a disfunção temporomandibular? Quando a gente tem essas assimetrias faciais, mais sobrecarga de um lado em relação ao outro, e essa articulação aqui, ó, ela pode gerar problemas por conta desse desajuste funcional do uso da face. Então, podemos ter estalidos, podemos ter zumbido, podemos ter dores dessa articulação e assim por diante. Além de quê? Do câncer, né? Do câncer de lábios, da língua e de outras regiões também de dentro da cavidade oral, como bochechas, o vestíbulo, que é da região de gengivas. Mas, como eu te disse, vai ser falado depois isso aí na aula da dentista, tá bom? Em relação, então, a esses efeitos na nossa laringe, né, na que a gente está comentando aqui, né, essa região aqui, ó. Quais são os efeitos? Vamos lá. Ressecamento da mucosa, com certeza vai acontecer, né? E do trato vocal, que é justamente aqui que a gente produz a voz, então certamente a gente vai ter uma alteração vocal. A qualidade da voz da pessoa fumante, ela é completamente diferente. Ela tem uma forma específica. A gente avalia uma pessoa que fuma, a gente sabe, que a gente que é treinado em voz, a gente consegue perceber que essa pessoa é fumante, né? Então, assim, por quê? Por conta desses efeitos na laringe. A irritação do revestimento mucoso das vias aéreas, que comprometem 100% na qualidade da voz, né? Então, as pregas vocais, quando agredidas pelo calor e das várias substâncias tóxicas, né, do cigarro,
Vamos apresentar o quê? Inclusive produção de secreção, aquele famoso muco, né? A pessoa fica pigarreando o dia inteiro. Por quê? Porque aquele muco, ele é agredido pela fumaça do cigarro, que está passando ali constantemente. E aí, o que acontece? Uma produção de muco. O que é a produção de muco, Mariela? Nada mais é do que uma proteção da nossa mucosa. Quando ela se sente agredida, ela produz muco. Então, aí, aquela sensação de ficar... E aí, faz o quê? Uma nova agressão. Então, é um ciclo sem fim. A gente vai lá, fuma, produz muco. Aí... agride por conta desse atrito, porque eu ficar fazendo esse pigarreamento é uma nova agressão. E aí vira aquele ciclo sem fim. Então, e aí a gente pode, inclusive, como eu citei, a questão da deglutição, né? Que pode gerar o quê? Uma alteração desse funcionamento aqui da elevação. Que se vocês colocam a mão aqui na sua garganta, cada um coloca a mão aí agora, pode colocar os 4 dedos abertos, não é para pressionar, é só para você sentir a sua garganta. E aí você vai juntar a saliva que está na sua boca e engole. Sentiram aí o movimento? Que ela levanta e volta. Para que ela vai levantar? Como eu expliquei, ela levanta para liberar essa passagem aqui atrás. Mas aí, vamos supor que todo esse trato aí está ressecado e ele não vai funcionar direito, porque o nosso corpo ele funciona no meio aquoso, né? Ele precisa de líquido para estar funcionando. Se tiver ressecado, com certeza não vai funcionar. Se vocês tentarem, engole 3 vezes aí agora, outra dinâmicazinha, que eu gosto de dinâmica, né? Então engole 3 vezes aí. Uma vez, outra vez e a terceira. Bem, foi muito fácil engolir a terceira vez? Com certeza não. A primeira vez foi tranquila, a segunda vez já precisei fazer um esforcinho a mais, a terceira vez eu fiz um esforção. Por quê? Porque justamente esse ressecamento causa alteração desse processo da deglutição. Não só dessa elevação aqui propriamente dita, mas de todo o sistema. Se está tudo ressecado, vai ficar tudo difícil. E a gente tem inúmeros músculos que trabalham nesse momento da deglutição. E aí também a gente tem a questão do câncer, né, de laringe. O câncer de laringe, gente, ele é muito sério por todas essas questões. A gente, às vezes, vai precisar, a gente pega paciente com ressecção completa dessa região. Então, imagina só, você não ter que tirar, né, durante a cirurgia do câncer, ter que tirar essa região aqui inteirinha, ou ter que retirar uma língua completamente. A gente pensa que completamente vai mudar, né, esse sistema. Todas essas funções de fala, mastigação, deglutição, inclusive a respiração vai mudar. Por quê? Porque eu não vou mais ser capaz de respirar pelo meu nariz. Agora, a partir de então, eu vou precisar respirar por um estômago, por uma traqueostomia. E aí, agora o meu processo de respiração vai estar todo aqui. Então, minha fala vai estar normal? Não. Minha mastigação vai estar normal? Também não. Minha deglutição vai estar normal? Também não. Aí a gente entra com a parte de reabilitação desses pacientes que precisaram passar por esse processo. Então, os efeitos diversos que a gente vai ter do tabagismo no corpo, além de todos esses que a gente citou aqui, a gente vai ter ainda bronquites, traqueites, laringite, pneumonias, problemas crônicos de orelha média. De orelha média, o que significa isso? As otites, né? As famosas otites. Tosse crônica e podendo gerar, inclusive, asmas, né? Então, quais são os nossos sinais de alerta para o câncer de laringe? A gente tem rouquidão frequente, uma rouquidão que já está durando mais de 15 dias, é sinal de alerta. Dificuldade para engolir, dor na deglutição, então a gente engole, eu sinto aquela dorzinha, aquele incômodo, alguma coisa, parecendo que tem alguma coisa me arranhando durante essa deglutição, algum caroço na garganta, palpável. Ou dificuldade para respirar também pode ser, porque vamos lembrar aqui, ó, como é que tá? Aqui é a via respiratória, certo? Eu tenho que estar livre. Se tem alguma coisa me incomodando, me atrapalhando nesse processo de respiração, tem que entrar em alerta. E na boca, eu vou citar aqui rapidamente também, mas porque a nossa dentista vai falar bastante sobre essa questão do câncer de boca, desculpa. Então a gente vai ter feridas no lábio, gengivas, um lado sangrando mais do que o outro, ou sangramento, ou então um lado mais inchadinho do que o outro, que não parece melhorar
com o tempo, porque essas feridas dentro da boca, elas melhoram muito rápido, né? A tendência é que a cicatrização ocorra bem rápido. Quando não tem essa melhora, a gente tem que desconfiar sim. Caroços ou nas bochechas, né? Caroço ou inchaço nas bochechas, manchas brancas ou vermelhas na gengiva, na língua, ou qualquer outra parte da boca, tudo isso sim a gente precisa colocar como sinal de alerta, tá? Então a gente precisa sempre estar atento a qualquer sinal do nosso corpo, porque esses sinais é que vão nos levar a buscar ajuda de profissionais, né? Então mas essa pincelada é mais para a gente poder ter vai acender aquela luzinha ali, né? Será que tá certo, né? É mais para isso mesmo, porque a avaliação com um profissional capacitado para isso é importantíssimo, tá? Então, o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço podem causar problemas. O tratamento eles pode causar problema no dente, na deglutição, na fala, na voz. Quanto mais cedo diagnosticado, maior a possibilidade de tratamento para a gente evitar deformidades físicas, problemas psicossociais. Então, imagina todo o transtorno que as pessoas... eu estou citando sempre do câncer de laringe, porque assim, acaba que é um que causa muitos efeitos, né, desastrosos na vida da pessoa, isolamento social, depressão e tudo mais. Então, por isso que eu sempre cito ele, porque temos outros, né, tipos, como a gente citou antes, mas esse acaba sendo mais limitante, vamos dizer assim. E necessário, então, a avaliação de uma equipe todinha composta por cirurgiões, radioterapeutas, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, enfermeiro e assim vai. Porque realmente são problemas que envolvem um grande número de profissionais, tá? E aí a gente tem alguns estudos aqui que a gente trouxe para poder falar de questões de números, né? Alguns dados importantes para a gente poder saber aí. Fumantes masculinos, eles têm a voz mais graves do que os não fumantes. E esses dados que eu acho interessante é o quê? Que eles são reversíveis quando a gente para de fumar. Ou seja, eu tenho um padrão vocal e a tendência é que quando eu paro de fumar, a minha voz volta ao normal. Isso é muito bom, depende do que aconteceu, né? Dos desastres que causaram, de qual o grau de comprometimento, né? Mas quando não temos comprometimentos maiores, a tendência é essa. E acredita-se que a capacidade de reversibilidade deve ser diminuição do edema, ou seja, a gente tem aquele inchaço ali naquela prega vocal por conta dessas agressões que o cigarro causa. E aí, quando a gente tira o agente agressor, né, que é o fumo, essas alterações vocais elas tendem a cessar, tá? com a eliminação do tabaco. Quanto maior o número de cigarros consumidos por dia, maiores as chances de complicações. Realmente isso aí deveria ser lógico, né? E a associação do álcool com o fumo pode potencializar as mudanças na estrutura da prega vocal. Então, são dados importantes e que muitas vezes acometem nosso dia a dia aí, né? Nas orientações em relação ao tabagismo. Outra pesquisa também investigou a voz durante 40 dias. Depois de 40 dias que o grupo parou de fumar, a gente conseguiu ter uma melhora no padrão da voz após esses 40 dias. Olha que interessante então, né? Em questão de dias, às vezes um hábito que é tão nocivo por tanto tempo, a gente consegue eliminar essas complicações, né? E isso é bem interessante da gente pensar e motivador, né? Pra gente poder eliminar isso aí da nossa vida, esse mal aí. Então, o Conselho Regional de Fonoaudiologia, ele adverte que o fumo é um dos maiores fatores de risco para o câncer. E a prevenção vai ser sempre o melhor tratamento. Então, tome bastante cuidado com o seu corpo, porque ele é o único lugar que você tem para viver durante o resto da sua vida. Então, vamos tomar cuidado. E eu trouxe aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre os exercícios. Alguns exercícios para a gente fazer para melhorar a nossa capacidade vocal, a nossa fala. Então agora nós vamos fazer a parte prática, tá? Vamos fazer alguns exercícios que vão melhorar a nossa voz, vão melhorar a nossa articulação, nossa produção, né? Da nossa fala em si.
Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando aquela hora que eu mostrei a figura anatômica ali, né, a gente viu tanto que essa região aqui, ela é diretamente associada com a produção da voz. E ela tá cheinha de músculos. Então vamos pensar nos exercícios bacanas pra gente poder soltar um pouco essa musculatura aqui, que é alongamento do pescoço, né? Essa região aqui, ela precisa estar alongada. Primeiro exercício, eu chamo do exercício do sim, não e talvez. O que é o exercício do sim? O movimento de sim é dessa forma que a gente faz, não é? Então, eu vou abaixar a minha cabeça, eu pego as minhas mãos aqui por trás, eu puxo para alongar lá atrás, na minha coluna. Eu sinto repuxando tudinho lá. E aí eu vou contar uns 10 segundinhos nessa posição e eu sinto um alongamento muito gostoso lá na minha coluna. Não sei vocês aí, mas eu senti. Eu agora vou completar o movimento do sim, que é olhando agora lá pro teto. Eu apoio com meus dedos aqui, nessa região fofinha aqui, ó, e empurro meu pescoço lá pra cima. Aqui, ó, estica bastante. Então, contamos os 10 segundinhos. Fechamos o movimento do sim. Agora o movimento do não, como é que é? Eu viro para um lado, estico. Aqui, ó, vocês têm que sentir esse músculo pulando aqui, ó. Lembra sempre de manter os ombros retinhos para não gerar mais dores, né? E aí eu vou para o outro lado depois de contar os 10 segundos. Ó, aqui, marcadores para vocês poderem observar quando vocês estiverem fazendo. Então, eu fiz o movimento do sim e o movimento do não. E o do talvez, como é que é o do talvez, né? Do talvez é o seguinte, quando alguém pergunta, vai ou não vai? Não sei, se sim, se não. Então, é bem isso, deitar a cabeça. Então, eu vou pegar uma mão aqui e puxo a minha cabeça. O que eu tenho que lembrar? Esse aqui não pode vir junto. Então, eu vou empurrar a cabecinha do anão lá para baixo. Aí eu empurro enquanto eu puxo. Sentir esse lado puxando tudinho aqui? É isso mesmo. Mantém os 10 segundos lá e vamos pro outro lado. Puxei e empurrei, tá? Ó, sempre não preocupem em o ombro encostar na orelha, tá? É a cabeça que eu vou repuxar para sentir essa região aqui, ó. Empurrada lá, cabecinha do anão. Contei meus 10 segundos, ótimo. Essa região aqui, ó, quando a gente faz esse movimento aqui do circular depois, eu sinto tudo encaixando no lugar. Então, esse movimento é muito legal da gente fazer. Outro movimento legal da gente fazer é o quê? Aqui, ó, a minha língua, ela vai sugar no céu da boca como se eu fosse fazer estalo mesmo, ó. E aí eu já aproveito o movimento à face pra gente poder alongar esses músculos da face. Pensando que essa musculatura aqui, ó, do fumante vai ser muito rígida, não é? Porque o movimento que eu fico aqui, ó, não é? O tempo inteiro, sem contar nos códigos de barra aqui, hein? As ruguinhas que aparecem no lado. Então a gente vai trabalhar isso aí pra gente poder soltar esses músculos que estão tensos, estão rígidos, tá bom? Sobrecarregados. Então, ó o movimento. Ok? Então, movimentei a face, movimentei a língua, lembrando de novo naquela peça anatômica que eu mostrei ali, a língua, ela está completamente envolvida nesse processo de elevação laríngea aqui, então ela precisa estar solta, esses músculos precisam estar relaxados, tá bom? Outro exercício muito bacana que eu gosto de indicar, exercício não, agora aqui é uma orientação, porque eu não posso fazer nenhum exercício sem isso aqui, eu preciso ter minha garrafinha de água todos os dias, a todo momento do meu lado. Não é, eu falo assim, quando a pessoa fala, precisa beber água, não é chegar lá no bebedouro, beber 1 litro de água e falar, pronto, minha conta já está feita. Não, não é isso. É a garrafinha de água para estar a todo momento umidificando todo o nosso sistema, tá bom? Então, a garrafinha de água é super importante, eu vou aproveitar e já vou tomar minha aguinha aqui agora. Beleza. Bebi minha água, vocês beberam de vocês aí também. E aqui eu vou apresentar para vocês esse canudo aqui, que ele chama Vox Lax. Então, o outro exercício que a gente vai trazer aqui hoje para vocês, exercício de ouro para nossa voz, é o Lax Vox.
LaxVox é esse tubo flexível aqui de silicone e uma garrafinha de água qualquer, que a gente coloca um tanto de água, um pouco menos da metade, para a gente poder fazer esse exercício aqui, ó. Enquanto eu estou produzindo esse som, eu estou fazendo o quê? Fechamento das minhas pregas vocais, enquanto eu faço a vibração dessa mucosa, que muitas vezes está edemaciada, ela está machucada por conta desse fumo, né? Que ficou agredindo ali aquela região. Então, ajuda bastante. Então, o LaxVox com a garrafinha de água, eles são muito indicados para questões vocais. E o último aqui pra gente fechar aqui. E o último pra gente fechar aqui com chave de ouro é esse exercício aqui, ó. Ele é meio feio pra fazer, mas vamos todo mundo fazer porque vai dar certo, tá? E vocês vão ver o tanto que vai melhorar a qualidade da voz quando a gente fizer esse combinho aqui de exercícios vocais. É o seguinte, a gente vai fazer como se estivesse meditando, aquele som da meditação. Só que a gente vai pegar esse som e vai fazer movimentos mastigatórios exagerados. Então é esse aqui, ó. Então, com ele, eu estou soltando essa musculatura da face também, eu estou fazendo vibração de prega vocal, estou trabalhando essa parte de ressonância da voz, tudo num exercício só. Bacana, né? Então, façam os exercícios e depois me conta como é que foi aí na casa de vocês, na hora de vocês usarem a voz, né? Principalmente para quem é professor, para quem é cantor, para quem usa a voz de forma profissional, geralmente tem indicação desse tipo de exercício aqui para a gente melhorar esse desempenho vocal. Um abraço a todos! Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina Ferrante, eu sou cirurgiã dentista e estarei com vocês neste curso falando um pouco mais sobre a saúde bucal. Que o cigarro faz mal, que acomete os problemas de saúde, que há problemas no pulmão, no sistema cardiovascular, eu acho que vocês já devem ter entendido. Mas e quanto à saúde bucal? Como fica nos fumantes? Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre a saúde bucal nesse processo de parar de fumar. Eu vou começar com algumas informações pertinentes que a gente entende que são de interesse para vocês saberem, mas no final eu terei algumas dicas para vocês. Então eu quero que vocês se sintam estimulados, apesar dos comprometimentos. A gente tem dicas para vocês ficarem mais felizes e animados e conseguirem parar de fumar. Então, o que posso falar sobre a saúde bucal? É que ela é bem pior em fumantes do que em pacientes não fumantes. No contexto de saúde geral, temos que o fumante tem cerca de 50 tipos de doenças diferentes que podem ser acometidos, que também a gente vê o grau maior de adoecimento, de cerca de 2 a 3 vezes mais os fumantes têm capacidade de desenvolver doença, e que a gente tem o processo de cicatrização e a resposta imunológica diminuída. Então, esses fatores são importantes, principalmente no que se fala de saúde bucal. Outro fator seria o acometimento maior em fumantes do câncer de cavidade oral, certo? Além do câncer de boca, cavidade oral por um todo, que a fonoaudióloga já deve ter conversado com vocês. Então, o processo de cicatrização, ele acaba sendo nossa proteção em relação aos acometimentos de doenças da boca, certo? Como em fumantes a gente tem essa diminuição, a porta fica mais aberta para a gente ter outros tipos de doença. Então, podemos ver aqui que a doença periodontal ela é mais exacerbada em pacientes fumantes. A doença periodontal é uma situação comum de encontrar na população em geral, mas em fumantes a gente vê um agravamento em maior ou menor grau. Então, esse perfil de dentes que a gente encontra em bocas de fumante pode ser a sua condição hoje, certo? Pode estar em menor ou maior grau. Então, a doença periodontal ela é extremamente comum e
quando a gente inicia o processo de avaliação para saber se a pessoa já iniciou o processo de doença periodontal, geralmente é o sangramento que é o primeiro alerta. Porém, em fumantes, a gente tem uma dificuldade desse primeiro diagnóstico pela diminuição da vascularização dos tecidos bucais. Então, dando um exemplo, se quando a gente passa o fio dental, começa um sangramento, a gente acende o alerta que é a hora de procurar um dentista, em pacientes fumantes a gente tem uma dificuldade desse primeiro diagnóstico, pois o paciente tem diminuição do nível de sangramentos. Então, esse primeiro sinal acaba protelando a procura do paciente ao cirurgião dentista. E isso é uma dificuldade, pois quando vai se procurar um dentista, os problemas já são muito graves ou mais graves, que acaba dificultando o tratamento, e alguns desses problemas são mutiladores, certo? Então, a gente tem uma alteração da resposta inflamatória e imunológica como um todo. De todo o organismo, a gente já é conhecido essa diminuição. Quando a gente fala de boca, os processos de reparação de problemas de saúde bucal, por exemplo, a condição tamponante da saliva em relação à formação de cárie, a gente tem uma diminuição do fluxo salivar, e que isso vai ocasionar mais problemas habituais nesses pacientes. Então, a gente tem coroas dentárias, né, essa parte de coroa clínica que a gente chama, que é o dente, o branquinho do dente, fica mais visível, quando não aparece a raiz, com uma retração. Então, essa partezinha amarelada que fica ali, o paciente acaba chamando essa região de pezinho do dente ali. Essa região, ela ficou mais suscetível à presença de cáries radiculares, que a gente chama, essas retrações, acaba deixando um sítio maior para acometimento da placa bucal, e pacientes vai acabar, uma vez que a gengivite é instalada, que é a primeira infecção, começa o processo de reabsorção desse ossinho que fica, o dente fica inserido, então a gente vai acabar tendo uma perda de inserção. Então os dentes ficam mais amolecidos quando vai se agravando. Então aqui a gente teria mais ou menos uma condição de gengivite, uma gengiva mais avermelhada. Aqui seria já um processo mais avançado, que é bastante comum em paciente fumante. Então a gente teria raízes expostas e dentes amolecidos. Não é incomum um paciente, às vezes, relatar que o dente ficou tão mole que ele conseguiu remover. Então, assim, essas perdas são mutiladoras, né? Perder um dente é uma situação mutiladora e muitas das vezes irreversível, né? Por quê? Porque os processos de tratamento envolvem situações que a gente poderia ter que ter qualidade dos outros dentes para poder reparar aquele dente perdido e qualidade óssea, que em fumante acaba ficando prejudicada, certo? Então, nesse contexto também das terapias que a gente pode utilizar, a interferência da cicatrização pós-cirúrgica também é de extrema importância. Nesse caso, a gente vê, por exemplo, uma cirurgia simples, como uma extração, acaba gerando um problema maior para o paciente. E também é uma situação mais desafiadora para os dentistas. Pois, por exemplo, extraiu um dente e a gente tem um processo de reparação, geralmente para o paciente normal em torno de 2 a 4 semanas, que já vai ter um processo de melhora. E em paciente fumante, até pelo fato de fumar durante o processo de cicatrização, a gente vai ter essas dificuldades de cicatrização e fechamento da ferida e contenção do meio bucal ali, para a gente poder ter um processo fisiológico e tranquilo nessa pós-cirúrgico. Então, sempre atender fumantes é um desafio, tanto para o dentista quanto para o paciente, que acaba tendo mais complicações. Por isso, as taxas de sucesso de tratamentos reabilitadores, principalmente com implantes,
acaba sendo muito menor. A gente considera cerca de 20 a 30% menor do que um paciente sem ser fumante, certo? Então, a gente acaba tendo que recorrer a tratamentos um pouco mais convencionais, que seriam as próteses, sem o uso de implantes ósseos integrados, porém, em alguns casos, até para conseguir uma boa adaptação dessas próteses, mesmo das modelos convencionais, a gente tem uma dificuldade. Então, é um alerta que a gente faz que o paciente fumante deve sim se preocupar com a saúde bucal e sempre estar atento e procurar um profissional, cirurgião dentista, que vai avaliar e tornar esse ambiente menos desastroso, né, para as questões em relação à saúde bucal. Outro problema bastante comum em pacientes fumantes são as manchas dos dentes e os tártaros, que para o dentista também é outra situação desafiadora, pois todos sabemos que fazemos raspagens, né, limpezas no cirurgião dentista, porém, em pacientes fumantes, a gente acaba tendo uma perda desse tratamento muito mais rápido. Então, quando se fala que tem que procurar o dentista de 6 em 6 meses, é um tempo razoável para que essas condições sejam estabilizadas e tratadas. Porém, em pacientes fumantes, esse retorno ao dentista tem que ser cada vez mais curto, porque uma vez que foi removido o tártaro, em processo de 24 horas já começa a se formar outro tártaro se aquele paciente continuar descompensado. Então, o cirurgião dentista tem que ter essa preocupação de fazer orientação, de estimular a higiene bucal para minimizar os agravamentos de situações. Então, como o paciente fumante tem diminuição do fluxo salivar, ele fica mais susceptível à formação de cáries, certo? Então, o paciente fumante, outra situação, ele ingere mais carboidratos. Costumo dar um exemplo sempre que, às vezes, a pessoa fumante tem aquele hábito de tomar um cafezinho logo após o cigarro, né? Que faz parte do prazer daquela situação. Porém, esse cafezinho geralmente é bastante adoçado. Sabendo que, né, com o cigarro, ele diminui a sensibilidade das papilas gustativas e acaba que tudo em alimentos para pacientes fumantes ou é muito doce ou é muito mais salgado do que deveria. E a junção dessa situação de ingestão de carboidratos, inserção que carboidratos viram açúcar e açúcares de forma adoçando algum tipo de alimento, acaba tornando essa região mais susceptível. Outra condição seria, depois do cafezinho, comer um docinho para tirar o amargor da boca, chupar uma bala para mascarar o hálito. Tudo isso é um enfrentamento que a boca e os recursos de defesa da região oral vão ter mais dificuldades e acabam acumulando problemas. Então, a gente falou de série de problemas que levam aos problemas. Então, por isso que os problemas em pacientes fumantes acabam sendo maiores, certo? Para piorar a situação, né, as más condições de higiene durante esse período desse consumo, dessa ingestão de alimentos açucarados, temos que a situação de reparo para lesões que acometem a boca também é diminuída. Então, é muito comum a gente encontrar traumas em região de boca. Então, a gente pode encontrar traumas em região de bochecha, em região de língua, pois a boca fica mais seca e é mais suscetível a esses tipos de lesão. Sabemos que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias e o câncer de boca é muito relacionado ao fumo, né, ao cigarro, ao tabagismo. Então, a gente consegue entender que, além do hábito dessa ingestão de alimentos ricos em açúcares,
uma associação extremamente perigosa é com o fator etílico. As pessoas às vezes ingerem bebidas alcoólicas associadas ao cigarro. A gente não é incomum encontrar pessoas que dizem que só fumam em ambientes sociais, né, onde tem servido bebidas alcoólicas. Então, essa associação já é conhecida e de bastante importância em relação à presença de câncer bucal, certo? E nisso, a gente tem que ter esse alerta com vocês de como a gente pode prevenir ou diminuir as trágicas situações que acontecem em câncer bucal. Então, nesse contexto, a gente orienta, tá sempre procurando o dentista, sempre se avaliando, fazendo o autoexame. Neste curso a gente vai ter a oportunidade de conhecer como é esse autoexame e alertar vocês a procurarem um cirurgião dentista caso tenha algum tipo de lesão que não seja curada em 2 semanas. Então, nessa imagem, a gente tem uma sugestão de como seria esse autoexame, certo? Então, aqui primeiro a gente conhece as regiões, que às vezes a gente fala em nomes técnicos e para o paciente fica difícil de entender o que qual a região a gente se refere. Então, no caso, a gente tem a gengiva como essa parte mais próxima ao dente, lábios, essa parte externa e interna, que conforma a boca, né? A mucosa jugal, que seria a bochecha, e a gengiva posterior, que seria o retromolar, atrás da região dos molares inferiores e superiores, certo? A gente tem o fundo de sulco, que seria a região lá embaixo, quando a gente puxa o lábio, a gente consegue ver uma região mais convexa. Peraí, tirei. Vou começar. Então, a gente tem aqui na região de mucosa, região de fundo de vestíbulo, onde a gente, quando puxa o lábio, a gente vê esse sulco proeminente, então a gente chama aí de sulco. O palato duro, que é conhecido como céu da boca, a região de tonsilas e palato mole, que é lá atrás, quando a gente fala ah, e aquela parte que move, a gente chama de palato mole, e tonsilas seriam as laterais dessa região, onde tem as glândulas, e o ventre da língua seria quando a gente levanta a língua e vê embaixo da língua, e borda de lateral de língua, que é uma região bastante comum de aparecimento de câncer, que seriam lesões em borda de língua. Bastante, às vezes, confundida quando a gente morde a língua e aparece uma ferida. Então, assim, é normal, assim, mais comum, né, a gente ter que pacientes fumantes acabam tendo esse tipo de lesão, porque a boca ficou mais ressecada, tem uma maior ressecamento das mucosas e pode ferir mais fácil. Só que a gente acende um alerta em relação a lesões que não são cicatrizadas em até 2 semanas, certo? Então, tudo isso que a gente mostra aqui seriam as regiões de interesse, de importância, para a gente observar, se conhecer primeiro, que é para isso que o autoexame existe. Quando a gente se conhece, a gente acaba tendo uma avaliação, uma autoavaliação do que é normal. Então, às vezes, alguns tipos de lesões de boca que seriam cancerizáveis, elas não doem. Então, é difícil a gente esperar sentir dor para poder procurar o serviço. Então, é nisso que a gente acende esse alerta, que qualquer lesão diferente do habitual que a gente conheça, tem que ser investigado. E para isso, teria que procurar um cirurgião dentista, especialista em estomatologia, que faça uma biópsia e encontre se aquele tecido é ou não um tecido de câncer. Agora que eu falei das condições mais comuns em pacientes que são fumantes, eu vou fazer um apanhado de situações comuns nos pacientes fumantes e quanto tempo depois que a gente consegue parar de fumar, que eu tô aqui para estimular vocês a conseguir parar de fumar,
Em quanto tempo a gente vai colher os frutos? Em quanto tempo a gente vai ver essa melhora, certo? Então, sabemos que existe um hálito muito comum dos pacientes fumantes, né? E esse hálito acaba sendo incômodo. Então, quando a gente para de fumar, a halitose periodontal, se não houver comprometimento dos pulmões com um efizema, nós teremos, que é outro tipo de halitose, a gente terá uma melhora muito mais rápida, certo? Então, removido o hábito, removido o cigarro, a halitose vem melhorando em cerca de 2 a 3 semanas. Com isso também, acaba que o paciente que deixa sua rotina de ter o hábito de fumar, melhora a sua higiene bucal, pois acaba que vai conseguir fazer mais higienizações para que não tenha esse hábito de ingerir alimentos fracionados durante o período. Então, acaba ficando mais limpa essa região, certo? O câncer, que também seria imediato. O câncer bucal é mais complicado. Então, a gente tem dados que, por exemplo, a cada 5 anos, né, depois de 5 anos que a pessoa parou de fumar, ela reduz 50% do risco de desenvolver um câncer na cavidade oral. Para ser considerado um paciente com o mesmo risco de uma paciente não fumante, a gente deveria aguardar cerca de 10 anos para ter o mesmo risco. Então, para o câncer, sim, após vocês pararem de fumar, ainda assim, realizar essas consultas periódicas e completar esse exercício de autoexame para se conhecer, porque ainda assim, depois que a gente para de fumar, a gente pode desenvolver, mas tem maior chance de desenvolver. Outra melhora, né, a melhoria do paladar, as pessoas sentem isso, notado, e as pessoas comentam isso conosco, que houve a melhoria da sensação das papilas gustativas, né? Você sente melhor o sabor. Isso também é muito rápido. No primeiro mês já começa a melhorar. Em relação à cárie de raiz, assim que o fluxo de saliva começa a melhorar, a própria autolimpeza das mucosas em contato com os dentes acaba também melhorando o índice de cáries radiculares. O problema é que em relação às retrações, o problema é que essas retrações não são reversíveis. Então, essa região acaba ficando mais suscetível ao cometimento de cáries radiculares. E nessa situação, a gente vai ter que estar sempre em alerta. Se for o caso, o paciente que parou de fumar, está adaptado à nova rotina, fazer enxertos para recobrimento dessa raiz, para poder diminuir essa incidência. As manchas dos dentes também é muito rápido. Se você passar pelo tratamento com cirurgião dentista, remoção de tártaros, de mancha, conseguir fazer um clareamento, essa região vai ter uma condição de melhoria, porque o hábito não vai ser inserido novamente, então a gente tem sucesso nesse tratamento, que também tende a ser bastante rápido. E agora eu vou deixar para vocês dicas importantes nesse período. A sugestão seria a substituição de chicletes e balas com açúcar por chicletes sem açúcar ou adoçados por adoçantes, como é o caso de adoçante xilitol. Nessa prática, a gente não considera uma prática saudável, certo? Mas é uma dica de substituição que vai ajudar vocês nesse período. O fato também de alguns pacientes terem o hábito de utilizar enxaguantes bucal, seja por indicação do dentista ou seja por vontade de melhorar o hálito, que sempre considere a comprar esses enxaguantes que não tenha álcool na formulação. Então, é um alerta que a gente faz, principalmente para paciente fumante, substituir os enxaguatórios por enxaguatórios sem álcool. Na própria legenda da embalagem vai vir que é sem álcool, certo? A melhoria dos hábitos de higiene bucal também é um fator muito importante, pois a gente às vezes, com a boca limpa, maior índice de escovação, a gente acaba deixando de fazer essas alimentações fracionadas,
diminui o desejo pelo cigarro. Então, aumentar o número de escovações por dia, pelo menos 3 a 4 vezes por dia, isso ajuda muito nessa fase que vocês estão. Diminuição da ingestão de carboidratos, que foi como eu falei, nesse período também a gente poderia diminuir a ingestão de carboidratos e que melhora sim o número de índice de cáries, certo? Então vocês nesse período, se puderem estar atentos a essa diminuição, vai ser benéfico para todas circunstâncias, principalmente para o ganho de peso, que nessa fase é bastante comum, e também para a higiene bucal, a saúde oral, tá bom? E água. A ingestão maior de água também causa uma sensação de maior limpeza na boca, e isso faz com que também diminua a vontade de fazer uso do cigarro, entendeu? Então, gente, essas são as minhas observações em relação à saúde bucal. Eu espero que vocês tenham sucesso e que nessa fase seja só de aprendizado e de melhoria, que vocês saiam desse curso com a saúde geral, né, renovada, e a saúde bucal também com mais esperança e expectativa de melhora, tá bom? Eu agradeço e um abraço. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós ouvimos conceitos muito importantes, ouvimos informações trazidas pela nossa dentista, pela nossa fonoaudióloga. E por que nós trouxemos essas informações? O cigarro, o primeiro contato dele é com essa região. Então, essa é a primeira região do nosso corpo que recebe os impactos diretos das substâncias nocivas do cigarro. E é uma região, né, como vocês viram com as profissionais, é fácil examinar, detectar alterações, e a gente sugere que vocês busquem fazer uma avaliação, tanto no autoexame, o autoexame bucal orientado pela dentista, e procurar uma avaliação fonoaudiológica como forma de detectar possíveis alterações ou não. Pode ser que você não tenha as alterações nessa região ou talvez em nenhuma outra parte do corpo, mas foi com essa intenção que nós trouxemos as duas profissionais de hoje. E continuando com o nosso exercício da semana, nós vamos propor para vocês o seguinte: como eu já falei, o primeiro, né, o autoexame bucal, e fazer os exercícios de fonoaudiologia. Vocês viram que são exercícios simples, que a gente pode executar no nosso dia a dia e que vão melhorar essa região que foi tão afetada por muitos anos fumando. E continuando com aquela nossa proposta, né, de ajuda para lidar com as fontes de estresse, ajuda com a ansiedade e tudo mais, nós vamos trazer essa proposta para vocês. Listar as principais fontes de estresse em seu dia a dia que podem ser consideradas como gatilhos para recaídas. Nós estamos percebendo que a maior parte do grupo já está sem fumar. E é um momento que a gente se dedica muito à prevenção. A gente falava de prevenção de recaída. Na verdade, hoje a gente fala de manutenção da abstinência. Então, a manutenção de abstinência, como nós falamos no primeiro dia, é uma coisa que vai durar a sua vida inteira. É para sempre. Você vai evitar o primeiro cigarro. Então, principalmente nesses meses iniciais, nessas semanas iniciais, é importante que você tenha cuidado com isso. Então, procure ver quais são as fontes de estresse e se prepare antecipadamente para elas. Você estando preparado antecipadamente, você tem mais condições de enfrentamento e de sucesso
para permanecer na abstinência que você já conquistou. E definir também que atitudes podem ser tomadas com relação a essas fontes. Você identifica as fontes e vê o que você pode fazer com elas como fontes geradoras do estresse. E aqui você vai pensar numa atitude mais preventiva. O que você pode fazer, né, para conviver com aquelas que você não pode mudar e para evitar, né, ou eliminar aquelas que você pode. Então, a nossa proposta de atividade da semana para vocês é essa e até a próxima!